Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, para mais uma devocional, para mais uma meditação. Hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para todos nós, para você e para mim. Para todos nós que estamos passando por esses momentos de aflição, de angústia. O que será que as Escrituras têm para nos ensinar e para nos trazer consolo e conforto quando nós estamos passando por momentos difíceis? Então o tema da nossa devocional é remédio para um coração atribulado, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos de 1 a 6. Acompanhe a leitura que eu farei. João 14, de 1 a 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Meus queridos, nessa ocasião, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Olha só, o clima era de muita tensão. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. É Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. Repare nisso, observe. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no espírito. Entretanto, meus queridos, nessa noite das noites, o momento crucial de todos os tempos que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa, que conforta e que instrui. Olha que coisa maravilhosa. Diante de tudo isso, os discípulos estão com o coração turbado. O coração aqui é o eixo em torno do qual giram os sentimentos e a fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. A alma deles é uma tempestade. E é exatamente nesse contexto, é neste momento, que Jesus se levanta como terapeuta da alma, a fim de confortá-los. O pastor Riley diz que um coração turbado é a coisa mais comum no mundo. Esse problema, meus queridos, atinge pessoas de todos os níveis sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Nenhuma tranca consegue manter fora de nossa vida essa dor. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora ou pelos temores que vêm de dentro. Até mesmo os cristãos mais consagrados precisam beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória, entre esta vida e a vida eterna. Mas a pergunta é: e o que exatamente Jesus faz nesta hora? Jesus os consola. Jesus consola os seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Olha que coisa. E o que pode confortar, meus queridos? O que pode confortar um coração turbado? Como podemos encontrar consolo na hora da aflição? Em primeiro lugar, devemos colocar nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias, se queremos consolo na hora da aflição. Um coração turbado é algo comum neste mundo. Nós o encontramos em todas as classes sociais, como eu já disse, e nada pode mantê-lo distante de nós. Às vezes por motivos externos ou íntimos, em parte devido à nossa mente ou ao nosso corpo, talvez por causa de amor ou ainda de temor,
A jornada da vida está repleta de problemas. O melhor dos seguidores de Cristo pode ter muitos cálices amargos para beber durante a sua peregrinação aqui nesta vida. Mesmo o mais santo dos crentes perceberá que o mundo é um vale de lágrimas. A fé no Senhor Jesus, vejam, a fé no Senhor Jesus é o único remédio para corações turbados, aflitos. Crer mais profundamente, descansar sem restrições, apegar-nos com mais firmeza, depender mais completamente dele. Esta é a receita que o nosso Senhor Jesus prescreve a todos os seus discípulos. Sem dúvida, o pequeno grupo que se assentara à mesa para aquela última ceia havia crido e provado a realidade de sua fé ao desistirem de tudo por amor a Cristo. No entanto, o que o Senhor lhes disse? Novamente lhes incutiu a antiga lição com a qual eles iniciaram a vida cristã. Jesus disse: creiam ainda mais, creiam em mim. Jamais devemos esquecer, meus queridos, a fé apresenta-se em níveis e existe ampla diferença entre os crentes fracos e os fortes. Os crentes fracos possuem fé suficiente para lhes outorgar um interesse salvífico por Cristo. Por isso não devem ser desprezados. Mas esse tipo de fé não confortará seus corações, assim como faz a fé exercida pelos crentes dos crentes mais fortes. Falta de exatidão e dificuldade na percepção, estes são os defeitos dos crentes fracos. Eles não entendem com clareza as verdades em que creem e não sabem explicar por que creem. Precisam de mais fé. À semelhança de Pedro, quando andou sobre o mar, estes precisam olhar com mais determinação para o Senhor Jesus e menos para as águas e os ventos. Quando Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, para as tempestades, para as ondas bravias, ele começou a afundar. Em segundo lugar, para encontrarmos consolo na hora da aflição, é preciso saber que neste mundo somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar, porque Jesus voltará para nos buscar. Enquanto estamos neste corpo, entendemos poucas coisas a respeito do céu. E este pouco aprendemos da Bíblia mais pela exclusão dos aspectos negativos do que pelo ensino dos aspectos positivos. E nessa passagem há algumas verdades evidentes sobre aquele lugar. O céu é a casa do Pai, sobre a qual Jesus disse: vou para o meu Deus e o vosso Deus. Em poucas palavras, o céu é um lar, o lar de Cristo e de seus seguidores. Esta é uma afirmação agradável e emocionante a todos nós. O lar, como todos nós sabemos, é um lugar onde geralmente somos amados pelo que somos, independentemente de nossas capacidades e bens. O lugar onde somos amados até o fim, onde jamais somos esquecidos e sempre bem-vindos. Esta é uma ideia sobre o céu. Os crentes se encontram em uma terra estranha e na escola da vida, mas no porvir eles estarão em casa. O céu é um lugar de moradas eternas e permanentes. Estar nesse corpo para nós significa viver em tendas, tabernáculos e pousadas. Precisamos nos sujeitar a muitas mudanças. No céu, entretanto, estaremos acomodados para sempre e de lá nunca mais sairemos, nunca mais. Nossa cidade celestial, não feita por mãos humanas, jamais será destruída. O céu é um lugar de muitas moradas. Haverá lugar para todos os crentes, vejam, e espaço para todos os tipos de pessoas, tanto para os mais nobres quanto para os mais insignificantes dos crentes, para os fortes, bem como para os fracos. O mais débil filho de Deus
não precisa temer que não haja lugar para ele no céu. Não é preciso temer. Ninguém será lançado fora, exceto os pecadores impenitentes e incrédulos. O céu é um lugar onde o próprio Cristo estará presente. Não devemos pensar que estaremos sozinhos e seremos negligenciados. Nosso Redentor, o nosso Salvador, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, estará conosco para sempre, por toda a eternidade. Não podemos imaginar completamente, meus queridos, o que veremos no céu, enquanto estivermos no corpo, enquanto estivermos aqui nessa vida. Porém, uma coisa é certa, nós veremos a Cristo. Guardemos essas verdades em nossas mentes. Para a pessoa mundana e descuidada com sua alma, tais verdades podem não ser importantes, mas para todos que estão cientes do ministério do Espírito Santo em seu íntimo, estão repletas de indizível consolação. Se almejamos estar no céu, precisamos conhecer algumas de suas características. E isso nos traz grande consolo e grande conforto para vencermos as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Em terceiro lugar, para encontrarmos consolo na hora da aflição, é preciso saber que Jesus é o único caminho para Deus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o céu e a paz com Deus. À semelhança de Moisés, Jesus é o único que guia, melhor dizendo. Jesus é o único que guia, instrui e outorga a sua lei. Ele mesmo é a porta, a escada e o caminho pelo qual devemos nos achegar a Deus. Através da satisfação que ele realizou na cruz, o Senhor Jesus abriu o caminho à árvore da vida, caminho que havia sido fechado quando Adão e Eva caíram em pecado. Por intermédio do sangue de Cristo, podemos ter acesso à presença de Deus e nos aproximar dele com confiança. Jesus é a verdade, a essência da verdadeira religião que o coração do homem requer. Sem ele, sem essa verdade, sem Cristo, o mais sábio incrédulo tateia em densas trevas e nada sabe a respeito de Deus, infelizmente. Cristo é a verdade completa e satisfaz todas as necessidades do coração humano. Jesus é a vida, o perdão e a vida eterna do pecador, a fonte da vida espiritual e da santidade, a certeza da ressurreição do crente. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que permanece em Jesus, à semelhança do ramo da videira, produz fruto em abundância. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus é a fonte de toda a vida da alma e do corpo. Sempre aceitemos e defendamos essas doutrinas, meus queridos. Estar a cada dia andando em Cristo, sendo Ele o nosso caminho, crer permanentemente nele como a verdade, viver em Jesus todos os dias como nossa vida. Isto é o que significa ser um crente bem informado e completamente preparado, ou seja, um crente firme. O Senhor Jesus afirmou que Ele é o único caminho de salvação. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há qualquer vantagem em ser esperto, erudito, superdotado, amável, caridoso, benigno e zeloso em alguma forma de religião. Não há. Nenhuma dessas coisas salvará a alma de alguém se este não se achegar a Deus por intermédio da expiação realizada somente por Cristo e apropriar-se do próprio Filho de Deus como mediador e salvador. Deus é imensamente santo e todos os homens são devedores e culpados diante dele. A malignidade do pecado é tão extensa que nenhum homem pode expiá-lo. Tem de haver um mediador, alguém que pague a dívida, um redentor entre nós e Deus, ou jamais seremos salvos. Existe somente uma porta, um acesso, uma escada entre a terra e o céu. O Filho de Deus crucificado, Jesus Cristo. Quem entrar por esta porta será salvo.
Mas para aqueles que se recusam a adentrá-la, a Bíblia não oferece qualquer esperança, infelizmente. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. Se amamos nossas almas, estejamos atentos para não imaginar que a sinceridade levará alguém para o céu, mesmo que tal pessoa nada saiba a respeito de Cristo. Esta ideia é um erro terrível e fatal. A sinceridade jamais cancelará os nossos pecados, viu? Jamais. Não é verdade que todas as pessoas são salvas por intermédio de sua própria religião. Isso não é verdade. Não importando o que elas creem, contanto que sejam zelosas e sinceras. Não. Não sejamos pretensiosos, meus queridos, desejando ser mais sábios do que o próprio Deus. O Senhor Jesus disse e permanecerá fiel à sua palavra. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao deixar essa passagem, tenhamos solenes e sérios sentimentos de autoexame. Perdem grandes bênçãos aqueles que vivem neste mundo perverso e não conhecem a Deus como seu Pai e a Cristo como seu Salvador pessoal. Quanta riqueza espiritual possuem aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus e creem em Jesus. Quanta riqueza! Apesar de todas as suas imperfeições e lutas, eles têm algo que o mundo não lhes pode dar ou mesmo retirar. Eles têm um verdadeiro amigo enquanto viverem neste mundo e uma verdadeira casa quando morrerem. Portanto, aprendemos nesse texto maravilhoso que podemos encontrar consolo na hora da aflição, colocando nossa confiança em Cristo apesar das circunstâncias, sabendo que neste mundo somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar, porque Jesus voltará para nos buscar, e sabendo que Jesus é o único caminho para Deus. Assim, meus queridos, que estas benditas verdades extraídas das Escrituras possam consolar seu coração em todos os momentos da sua vida, principalmente nesses dias difíceis de aflição em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Amém.